Olá, crianças! A história de hoje se chama Última Carta a um Amigo. O verso para decorar está no livro de Atos, capítulo 16, verso 25, e diz: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. A mensagem é: adoro a Deus quando o louvo, não importando o que aconteça. Você já foi acusado de algo que não fez? Paulo e Silas foram espancados e colocados na prisão porque homens falaram mentiras sobre eles. Mas ainda assim, eles louvaram e adoraram a Deus. Estes homens são servos do Deus Altíssimo! Gritava uma moça escrava enquanto seguia Paulo e Silas pela rua. Ela o seguia há dias, gritando cada vez mais alto. Estes homens são servos do Deus Altíssimo! De repente, Paulo virou-se para ela e disse: Em nome de Jesus, saia dela! Imediatamente, o espírito mau a deixou e ela ficou quieta. Seus donos ficaram espantados, mas logo seu espanto se transformou em ira ao perceber o que Paulo tinha feito. A moça tinha enriquecido muito a eles, prevendo, supostamente, o futuro das pessoas. Agora, o espírito mau a tinha deixado. Ela não poderia mais ler a sorte e nem ganhar dinheiro para eles. Os donos da moça agarraram Paulo e Silas e o arrastaram à praça do mercado e os apresentaram ao juiz local. Acusaram Paulo e Silas dizendo: Estes homens são judeus. Eles estão agitando e incentivando as pessoas a ir contra as práticas dos romanos. Uma multidão agressiva rapidamente se reuniu. O juiz ordenou que Paulo e Silas fossem açoitados e colocados na prisão. O carcereiro os levou para o calabouço mais profundo. Colocou os pés deles em troncos e trancou a porta, deixando-os no escuro. A cela era fria e úmida. As suas costas feridas sangravam. Os troncos apertavam seus tornozelos e eles não podiam se mexer. Os dois estavam sentados na cela escura. Então, Paulo começou a cantar e Silas se juntou a ele. Quanto mais cantavam, melhor se sentiam. Eles até esqueceram a dor nas costas e tornozelos. Adoravam a Deus por estarem vivos. Eles o louvavam porque sabiam que Deus estava cuidando deles, mesmo na prisão. Os outros prisioneiros ficaram surpresos. Como podiam cantar depois de tudo o que passaram? Por volta da meia-noite, um terremoto sacudiu a prisão. As correntes dos prisioneiros se soltaram e as portas das celas se abriram. Todos podiam escapar se quisessem. O carcereiro correu para fora de sua casa. Viu as portas das prisões abertas e pensou que todos tinham escapado. Imediatamente, pegou a espada para se matar. Ele sabia que a penalidade por deixar prisioneiros escaparem era uma morte muito dolorosa. Por isso, preferia acabar com a própria vida do seu jeito. Paulo gritou de dentro da cela: Pare! Estamos todos aqui! O carcereiro pediu que iluminassem dentro da cela e gritou: Sim! Estão todos aqui! O carcereiro levou Paulo e Silas para sua casa. Tinha ouvido eles cantando e adorando a Deus na cela. Enquanto lavava os cortes e ferimentos deles, pediu que eles falassem mais do Deus a quem adoravam. Os dois contaram a maravilhosa história de Jesus. Disseram que Deus tinha enviado seu filho para morrer pelos pecados de todos. O carcereiro e sua família ouviram atentamente. Decidiram seguir a Jesus. Imediatamente juntaram-se a Paulo e Silas em adoração a Deus e foram batizados. Na manhã seguinte, Paulo e Silas foram libertados. O juiz ficou sabendo que eles eram cidadãos romanos. Ele sabia que a lei dizia que cidadãos romanos não podiam ser presos sem julgamento. Assim, pediu desculpas e os deixou ir. Quando Paulo e Silas deixaram a cidade, adoraram a Deus pela oportunidade de testemunharem ao carcereiro e sua família.
continuaram louvando a Deus enquanto viajavam para falarem a mais pessoas sobre Jesus. Não importa onde estamos e nem o que aconteça, nós também podemos louvar a Deus sempre. Olha só que história, hein? Mesmo acorrentados na prisão, presos injustamente, eles estavam cantando e louvando a Deus. Que a gente possa seguir o exemplo de Paulo e Silas em meio às nossas adversidades, em meio aos nossos problemas, que a gente possa confiar em Deus, louvá-lo e adorá-lo. Não murmurar, não se queixar, não ficar reclamando para Deus, mas entender que Ele está no comando, no controle da nossa vida, e Ele sabe o que é melhor para nós e nos ajudará e nos livrará nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade. Então, olha só, aqui na nossa apostila, a gente tem a cena, né, do Paulo e Silas acorrentados. A gente percebe que eles estão cantando, né, pelas notinhas musicais que estão saindo aqui da boca deles. E depois vocês vão pintar esta cena, que é o que diz ali no enunciado do número 1. Mas agora virem a página que a gente vai antes fazer a página de trás, ok? Número 2. Marque V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. Primeira alternativa. Paulo e Barnabé estavam em Filipos, na Macedônia. Será que esta afirmativa está correta? É verdadeira ou falsa? Quem estava lá? Paulo e quem era outra pessoa? Silas, né? Não era Barnabé que estava com Paulo. Eles estavam em Filipos, porém, quem estava com Paulo era Silas, gente, não era Barnabé. Então, esta primeira alternativa, ela está falsa. Coloca aí um F de falso. Ok? Falso. Segunda alternativa. Paulo e Silas foram presos porque ajudaram uma moça a ficar curada. Foi isso que aconteceu, gente? Foi, né? Era uma moça que ficava gritando lá, né, para eles que eles eram servos do Deus Altíssimo. E essa moça, por mais que ela tivesse ali ela estava, né, endemoniada, ela dava dinheiro para as pessoas, para alguns homens que se aproveitavam dela, dessa, né, meio que loucura dela. Então, quando eles curaram ela, eles ficaram muito bravos, foram lá, entregaram eles para os guardas e tudo mais, e aí eles foram presos, né? Então, essa alternativa está correta. Ok? Coloca um Vzinho. Terceira alternativa. Na prisão, Paulo e Silas fugiram quando as correntes se soltaram. Foi isso que aconteceu? As correntes se soltaram e, puf, eles fugiram? Não, né, gente? Olha só como esses homens, né, eram pessoas íntegras, pessoas corretas. Eles não fugiram. Então, a gente coloca F, né? Falso, porque aqui está dizendo que eles fugiram, mas eles não fugiram. Certo? E a última. Paulo e Silas cantaram sobre o amor de Deus. Eles estavam cantando sobre o amor de Deus. No momento que eles estavam acorrentados, eles estavam. Então, a gente coloca V, porque é uma alternativa verdadeira. Ok? Número 3. É pessoal. Ok? Vocês vão fazer depois. Escreva 2 perguntas que você gostaria de fazer a Paulo e Silas. Então, não sei o que você quer perguntar. Por exemplo, nossa, mas quando as correntes se soltaram, era a oportunidade de vocês fugirem. Por que vocês não fugiram? Ou como que vocês se sentiram estando lá acorrentados? Ou qual música vocês estavam cantando? Não sei, pensa aí em 2 perguntas, né? Se Jesus voltasse hoje e a gente fosse para o céu e você encontrasse lá Paulo e Silas, que 2 perguntas você faria para eles, tá bom? Então daqui a pouquinho você vai fazer o número 3 sozinho. E número 4. Jesus havia transformado o coração de Paulo e Silas, por isso eles cantaram. Jesus transforma a tristeza em o quê? O que é o contrário da tristeza? Quando eu não estou triste, eu estou o quê? Alegre, né? Então Jesus, ele transforma a tristeza em alegria. Certo? Então escreve aí.
Escreveram? Ele transforma o medo em... O que será? Quando uma pessoa ela não tem medo, ela tem o quê? Coragem. Então, Jesus ele transforma o medo em coragem. Vamos escrever aqui. Coragem. Lembrando, né, gente, que a maioria das palavras terminam com M. Então, na dúvida, você sempre escreve com M, ok? Escreveram? Jesus transforma a maldade no quê? O que é o contrário de maldade? Quando uma pessoa não é má, ela é o quê? Ela é uma pessoa boa, né? Então, o contrário de maldade é bondade. Escreve aí. Escreveu? E egoísmo, hein? O que é uma pessoa egoísta? Você sabe? É uma pessoa que pensa só nela. É uma pessoa que tá nem aí para o próximo. Por isso que a gente fala, você é egoísta. Você pensa só em você mesmo. O que será que é o contrário de egoísmo? É uma palavra que talvez vocês não conheçam. Chamada abnegação. O que é uma pessoa abnegada? É uma pessoa que deixa de lado seus interesses para ajudar o próximo. O contrário da pessoa egoísta, que pensa só nela. A pessoa abnegada, ela pensa no próximo. Ela deixa o eu dela de lado. A gente também chama de uma pessoa altruísta. É a mesma coisa. Tá? É uma pessoa solidária, é uma pessoa gentil, é uma pessoa que tem empatia pelo próximo. Tá? Então, copiou aí? Abnegação tem um B mudo. Tá bom? E é Jesus que faz isso, né, gente? É Jesus que muda nosso coração, porque todos nós somos egoístas por natureza. Vê aí uma criancinha de 3 anos, né, ou menos. Tira dela o brinquedinho dela para dar para outra criança. Será que ela deixa? Não, né? Ela chora. Ela briga, então desde pequeno nós somos egoístas. Quem consegue mudar isso em nosso coração é Jesus, né? E por último, fracasso. Jesus transforma o fracasso em... O que é o contrário de fracasso? Sucesso, né? Então escreve lá. Sucesso. Na segunda sílaba a gente tem C e na última 2 S. Tá bom? E agora, você vai, então, pensar em 2 perguntas para fazer a Paulo e Silas e também pintar a cena. O prof vai deixar aqui, como musiquinha de fundo, uma música do Minha Vida é uma Viagem, do Paulo e Silas, para vocês irem ouvindo e irem pintando. Pode ser? Então, por hoje é só. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo tempo. Vou cantando. Cantando na prisão, Paulo e Silas, olha que lição. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo tempo. Vou cantando. Estavam na prisão. E as costas? Feridas por açoites. E as mãos? Estavam amarradas. E os pés? Também estavam presos. E a boca? A boca estava livre.
livre pra louvar o Senhor. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo.